Aleluia. Amém. Eu quero que você dê uma boa olhada nisso que está aqui na frente. Como é o nome disso que está aqui na frente? Não, a C é o que nós vamos fazer, mas o que é isso que está aqui na frente? É o quê? Começa com M. Mesa. Diga mesa. Eu quero que você medite bem nessa palavra, mesa. Porque a palavra mesa é muito importante na palavra de Deus, amém? Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui reunidos. Nós estamos aqui para participar da mesa do Senhor. Precisamos entender o que é que significa mesa, amém? Mesa não são só quatro pernas e uma placa, umas tábuas de madeira. Na palavra de Deus, mesa é muito mais do que isso. Eu queria que você abrisse a Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 30. Capítulo 3, versículo 20, melhor dizendo. Está escrito assim, é o Senhor falando. Senhor Jesus falando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Quantos já abriram a porta do seu coração para Jesus aqui? Amém? É claro, esse versículo ele tem duas conotações. A primeira, que é muito conhecida, geralmente é pregado em evangelismo, mas o sentido aqui não é evangelístico, embora possa ser aproveitado para evangelismo. Não é só para salvação, porque quando você vai ver o contexto, você vê que Jesus está falando com uma igreja, está falando com um crente. E ele diz, eis que eu estou à porta e bato. O que ele está querendo dizer aqui é que eu sou o seu Senhor. Eu sou o eu sou, né? E eu estou todo dia batendo na porta para que você abra. Porque embora você tenha Jesus no coração, mas todo mundo sabe que se você não der ouvidos ao que o Senhor fala, a presença de Jesus não vai ser tão forte na tua vida, embora Ele more dentro de você. Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque Jesus fala todo dia. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz, ei, Jesus fala contigo todo dia. Não, queridos, não é da vontade de Deus falar de vez em quando, só quando você jejuma muito, 20 dias de jejum, né? Se você só ouve Deus quando passa 20 dias de jejum, então tem alguma coisa errada com você. Claro que quando a gente jejuma e ora, nós temos mais sensibilidade espiritual, porque o jejum não muda Deus, vai mudar você. Mas Jesus, através do seu Espírito, fala todo dia. E esse versículo significa literalmente isso, eu estou à porta e bato todo dia. Mas ele diz uma outra coisa, se alguém ouvir a minha voz, e essa é a questão, muita gente não tem ouvido a voz de Jesus, né? Porque eu te garanto, se você ouvir a voz de Jesus, vai ser muito bom para você, mas muitas vezes ele vai falar coisas que são desagradáveis para a tua carne. Talvez Jesus mande você fazer as malas para você ir lá para a China, ser missionário. Talvez Jesus fale no seu coração para você dar o seu carro para o seu irmão. Talvez Jesus fale só para você se alegrar, levantar a mão e louvar a Ele, coisa simples, mas às vezes tem coisas que a nossa carne não está bem contente de ouvir. Mas uma coisa eu posso te garantir, seja o que for que Jesus fale para você, uma coisa é certa, Ele quer o melhor para você. E é por isso que Ele continua dizendo, eu estou à porta, bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então, por isso que é tão importante a comunhão, que é isso que a gente vai tratar daqui a pouco. Porque às vezes a gente não consegue abrir a porta para Jesus porque nós temos raiz de amargura. Às vezes a gente não consegue abrir a porta para Jesus porque a gente está magoado com alguém. Às vezes a gente não consegue abrir a porta para Jesus porque temos algumas interrogações a respeito de pessoas. Aí você pode pensar, pastor, acho que você está exagerando, porque eu posso ouvir Jesus, mesmo que eu tenha essas coisas. Eu te garanto uma coisa, você pode até ouvir Jesus, mas o que Ele vai falar de verdade vai ser para você se consertar. Porque Jesus não vai estar dando mensagens para você, para fazer isso e aquilo outro, se você está com raiz de amargura com o seu irmão. É um engano. Talvez seja a tua mente que está criando direções e coisas, quando na verdade você está errado. Porque a nossa mente cria muitas coisas. A gente pensa muita coisa, muita gente diz que está sendo guiado pelo Espírito, quando na verdade está sendo guiado pelas emoções, ou pelos seus planos, ou pelos seus desejos.
Mas quando nós ouvimos o que Jesus tem a dizer, eu te garanto que o que Ele tem para dizer para a tua vida vai mudar a tua vida de vez. Vemos os irmãos aqui que falaram sobre, alguém falou do rema e que a vida nunca mais seria a mesma, e quando eles ouviram e entenderam que aquilo era Jesus falando, que era o Espírito falando, eles foram e fizeram a matrícula e foram para o rema, e tanto é verdade que era Jesus que a provisão chegou. Porque quando você responde à voz de Jesus, a provisão chega. Amém, queridos? Eu sei que tem situações em que o inimigo levanta situações difíceis, mas quando a gente ouve a direção de Jesus, do Senhor, do Espírito, mesmo que venha a tribulação, mas o Senhor dá o livramento e Ele traz provisão para uma situação financeira. Amém? E aqui Ele diz, olha, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí Ele diz, entrarei na sua casa, e aí é onde está o que a gente vai falar, e cearei com ele. Por que é que Jesus Cristo disse, eu não vou só entrar na tua vida, eu quero cear contigo? Você nunca parou para prestar atenção nisso, não? Não é só Jesus entrar na tua vida, Ele quer cear contigo. Ele quer participar de uma mesa contigo. Uma mesa. Porque a experiência da mesa é algo profundo, é algo profundamente espiritual. Amém? Presta atenção aqui. A experiência da mesa é algo que tem a ver muito mais do que aceitar Jesus. A experiência da mesa tem a ver com ter comunhão com Jesus. A experiência da mesa tem a ver com ouvir e obedecer o que o Senhor tem a dizer. A experiência da mesa vai mudar completamente a tua vida. E quando eu digo experiência da mesa, não estou falando tão somente de comer, eu estou falando de algo profundamente espiritual, com muitas implicações, dentre as quais essa aqui que nós estamos participando hoje, a da ceia. Porque nós participamos da ceia porque ela é uma ordenança do Senhor, e o motivo pelo qual Jesus mandou que a gente participasse da ceia era para cumprir um requisito de aliança de sangue, mas muito mais do que, também além disso, tem a ver com uma prática comum, e com algo que espiritualmente se manifesta na nossa vida quando a gente participa da comunhão da mesa. Na verdade, a ceia do Senhor, no princípio da igreja, não era feita da forma que a gente faz aqui, né? A gente faz aqui oração, tal, dá a palavra, e aí distribui o pão e o vinho para cada um. Mas naquelas épocas não era assim. Era uma experiência bem comunitária. Então o que acontecia? Botava uns mesão bem grande, e todo mundo se sentava nas mesas e distribuía para todo mundo. Então era um grande almoço, um churrasco de santo. Amém? Não era assim. É claro que havia oração e havia palavra e tudo mais, como um culto. Só que era de uma forma mais simples, ou de uma forma mais comunitária, de uma forma que a gente está acostumado a fazer todo dia na nossa casa. E sabe que o Senhor quer isso? É que você se acostume a ter comunhão com Ele, como se fosse algo cotidiano, não algo religioso, algo que você tem que impostar a voz, estufar o peito e começar a dizer algumas coisas. Não, Deus não quer isso. Deus quer de você a sinceridade do seu coração. Ele quer que você entenda que a comunhão com Ele é muito mais uma atitude de coração do que algo exterior. Comunhão com Ele é muito mais do que isso, queridos. Então, no Oriente Médio, no Oriente, naquela região, comer junto era um sinal de mais alto respeito. As disputas eram resolvidas com uma refeição. Quem oferece a ceia está se entregando totalmente. É por isso que a ceia é tão importante. Porque quando alguém oferece o jantar, a ceia, o almoço, está convidando para uma comunhão. Você já parou para prestar atenção que quando a gente está conversando assim, a gente pode até estar armado, né? Ou seja, tem alguma reticência, alguma coisa contra o irmão, e você está ali. Eu quero mesmo ver o que ele vai dizer e tal. Mas quando você se senta numa mesa, você está desarmado. Não é verdade? Porque se você estiver armado, você vai dar um nó na garganta, nem engolir, você vai conseguir engolir. Mas se você está se alimentando, há uma reação psicológica. Quando nós não estamos bem com alguém, quando nós estamos com travas, com alguma coisa, o que vai acontecer? Você não vai conseguir ter apetite, vai dar um nó na garganta, você vai deixar de comer.
Alguém já viu esse tipo de coisa acontecendo? Pessoas estão comendo, de repente há uma discussão na mesa, o que é que acontece? A pessoa, não vou mais comer. Por que não vai mais comer? É como se dissesse, eu não quero ter comunhão contigo agora, porque eu estou chateado contigo e eu perdi até o apetite. Então, quando a gente está numa mesa, a gente está aberto. Aberto para ouvir, aberto para falar. E a pessoa que te oferece a mesa, está te oferecendo, como se diz na Bíblia o termo, a destra da comunhão. Amém? Então naquela época a ceia era feita dessa forma, comunitária. Então estava todo mundo batendo papo. Então é verdade que em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, quando Paulo fala aquilo, recebi do Senhor, é isso que eu passei para você, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, quando ele começa a falar aquilo, versículos antes, ele começa a trazer uma advertência para aquela igreja, porque ele começou a dizer, olha, vocês quando se reúnem para a ceia do Senhor, vocês não estão se reunindo para a ceia, não, é para confusão. Porque vocês se dividem entre famílias. Uma família traz uma pizza, outra família traz o churrasco, só para brincar aqui com vocês. E aí a família dos Gonçalves fica à direita, a família dos Ferreira fica à esquerda, cada um cuidando do seu lugar. Isso não é comunhão, e é justamente por esse motivo que Paulo diz, quem come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, sem entender que a gente não está subdividido em famílias, mas que nós fazemos parte do mesmo corpo, quem come e bebe sem entender isso, come e bebe juízo para si. Então a gente precisa entender que todo mundo aqui, muito mais do que os laços do sangue da família, o sangue que nos une é muito mais nobre, muito mais puro, e essa é a verdadeira união que você vai ter que se conformar, porque lá no céu não tem Vasconcelos, nem Ferreira, nem Freire, lá no céu só existe família de Deus. Não tem nome de família lá não, tanto é que os laços de pai, de mãe, de filhos, desaparecem lá, queridos. Você se lembra que aquela pessoa era o teu pai, você se lembra que aquela pessoa era o teu filho, e você vai amar aquela pessoa, mas você vai amar igual ao irmão da igreja, porque os laços de sangue são completamente desfeitos, porque os laços de sangue que nós temos é por causa da nossa alma. Você ama seu pai porque você está desde pequenininho na casa do seu pai, você ama seus filhos porque eles nasceram de dentro de você. Mas se você não tivesse essa criança, você viria de uma forma diferente. São laços de comunhão, laços de alma. No céu, nós não estamos ligados a laços de comunhão, nós estamos ligados aos laços espirituais de uma família de Deus. Quem come e bebe sem entender isso, come e bebe juízo. Porque se a gente realmente entendesse, a gente não estava pensando no mal do próximo. Amém? Vocês estão entendendo? Quando estamos unidos, somos fortes. Mas união é muito mais do que um abracinho. Tu és uma bênção. Tenha uma semana abençoada. Isso é muito bom, mas união é muito mais que isso. União é, primeiramente, não pensar o mal do próximo. Não julgar. Amém? Porque quando julgamos, nós somos julgados. E quando somos julgados, o juízo vem sobre nós. E ninguém quer juízo, a gente quer bênção. Amém? A gente quer bênção, a gente não quer juízo. Mas quando a gente julga, a gente se torna juiz. E como só pode ter um juiz que é Deus, você se torna réu. É melhor deixar quieto, amém, queridos? Lá no Salmo 23, tem aqueles versículos maravilhosos, do 1 ao 6, diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga comigo, nada vai me faltar. Glória a Deus, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Veja as promessas de Deus. Ele diz que nada vai faltar, Ele diz que vai colocar em pastos verdejantes. O que são pastos verdejantes, querido? O que significa isso? Se você é uma ovelha, todo mundo aqui é ovelha de Cristo, o seu alimento é pasto, concorda comigo? Ele não está falando aqui de provisão de dinheiro e de comida, não. Ele está falando de provisão de ovelha espiritual. Qual é o pasto das ovelhas de Cristo? Palavra. Jesus é quem guia você de um lugar que não está recebendo palavra para ir para outro que vai. Porque Ele é o teu pastor. Ele não está preocupado com as barreiras denominacionais. Ele não está preocupado com placa de igreja. Porque todos os pastores e todas as igrejas que existem na face da terra são tão somente gerentes, capatazes da grande propriedade que é o reino de Deus. Mas quando Jesus, que é o Senhor dos pastores, Ele olha que um pasto está muito cheio de pedra, de cascalho, Ele diz, minha ovelha, você não vai morrer de fome aí, venha para cá, para pastos verdejantes.
A responsabilidade de todo pastor e de todo líder de alguma comunidade é cuidar não só das ovelhas, mas da qualidade do pasto também. Então todo bom pastor dá uma boa palavra procedente do trono, porque é isso que alimenta, porque não é o pastor quem alimenta, é Jesus quem alimenta. Você está entendendo? E Ele quer levantar você. Então hoje à noite nós podemos ver essas promessas, esses pastos verdejantes que Ele está dizendo que Ele dá para você, pastos verdejantes, água de descanso. Ele dá para você também, ele diz no versículo 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, direção do Espírito Santo, por amor do seu nome. E aí ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de coisa nenhuma, porque tu estás comigo. A proteção é uma promessa de Deus para a nossa vida. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Agora o que eu quero falar é esse versículo 5. Prepara-me uma mesa. Veja, por que ele não diz preparas uma cama, um quarto, uma casa, uma propriedade? Por que ele diz uma mesa? É aqui que eu vou dizer, para muitos lugares na Bíblia fala de mesa. Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Querido, Deus está dizendo aqui que a mesa tem a ver com a comunhão. Ele prepara um lugar de comunhão, Ele prepara um lugar de bênçãos, Ele prepara um lugar de provisão. Na presença do Senhor, veja o primeiro versículo, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Está falando da mesa. Quando nós estamos corretos diante de Deus, quando nós aceitamos Jesus como Senhor na nossa vida, quando realmente estamos vivendo segundo os princípios da palavra, a mesa da comunhão também é uma mesa de provisão financeira, uma mesa de provisão na saúde, uma mesa de provisão na palavra, uma mesa de provisão ministerial e profissional, uma mesa de provisão na nossa família. Porque o Senhor é o nosso pastor. Diga, o Senhor é o meu pastor. Ele é o nosso pastor, querido. É por isso que em Isaías, mais uma vez relacionado de uma forma indireta também, a mesa Isaías 1:9, o Senhor diz através do profeta, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A provisão dessa terra foi dado a nós, porque é através da experiência da mesa, da comunhão com o Senhor, que as portas se abrem, queridos. Amém. Quando estamos cheios de interrogações, quando estamos cheios eu não sei, eu não acho isso, eu não acho aquilo, as coisas não fluem. Porque não é assim que Deus faz as coisas fluir. As coisas só fluem quando nós estamos em comunhão íntima com o pastor das nossas vidas, amém? Só quando estamos na mesa. E quando eu digo estamos na mesa, mais uma vez eu quero te explicar, a ceia é uma representatividade disso. Mas eu não estou dizendo aqui que tudo vai fluir se você participa da ceia, não é só isso. A ceia é uma representatividade disso. Eu estou falando que tudo vai fluir quando você está em íntima comunhão com o Senhor. Amém? Vemos são muitos exemplos na palavra de Deus. Quem se lembra dos discípulos que estavam no caminho de Emaús? Vamos lá para Lucas capítulo 24, versículos 13 em diante. Presta atenção nisso, que é bastante esclarecedor esse texto. E diz assim a partir do versículo 13: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Não é interessante isso? Eu sempre medito nesse negócio. Vamos ler mais ainda. Mas eu sempre acho, como é que a pessoa está ao lado de Jesus e não consegue ver? Né? Você lembra do episódio das mulheres que estavam lá no túmulo? E Jesus estava lá e eles não reconheceram que era Jesus. Não é estranho isso? Isso nos mostra o quê? Que se a gente não tiver com o nosso coração correto, a gente não consegue perceber Jesus. Jesus está aqui no nosso meio e a pessoa, será que essa igreja é de Deus é? E não está vendo que Jesus está no meio. Porque as pessoas esperam que Jesus apareça como uma visão. Ou algumas pessoas pensam que Jesus só se manifesta quando há sinais. Queridos, os sinais e as maravilhas são para os incrédulos. Amém?
Se Jesus se manifestasse só com sinais, aquela mulher no túmulo tinha visto de primeiro e esses dois aqui também tinham visto. Mas nós vemos que a forma correta e prioritária de Jesus se manifestar para um crente não é através de sinais, é através de comunhão. Sabia disso? Não é através de sinais, é de comunhão. Porque a Bíblia diz que os dons são irrevogáveis e alguém pode ter um dom de curar e mesmo assim está todo errado. Quantos ministérios a gente já ouviu falar de onde há milagres, a cura, e mesmo assim as coisas estão todas erradas? Porque os sinais, queridos, são para os incrédulos, para os crentes, a coisa é muito mais sensível, é pela fé, é pela comunhão. A gente não tem como ir contra os princípios da palavra e prosperar. O que a palavra diz é o que vai funcionar com a gente. A palavra diz claramente: se você tiver algo contra o irmão, não vai prosperar. Não tem como. É a experiência da comunhão, a experiência da mesa. Então, diz mais aqui. Pararam, olha só. Estavam impedidos de reconhecer, 17. Então lhes perguntou Jesus, né? Jesus foi ajudar eles. Que é isso que vocês estão preocupados e de que ir destratando à medida que vocês estão caminhando? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único porventura que tendo estado em Jerusalém, tu está ignorando as coisas desses últimos dias? E ele lhes perguntou, claro que Jesus sabia de tudo, mas eu acho interessante a forma que ele faz, né? Quais? Diz aí, quais são? Quais? E explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperássemos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, olha o que Jesus disse. Presta atenção. Ele não disse, pessoas nécias que não estão vendo milagres. Pessoas nécias que não estão se arrepiando na minha presença. Pessoas nécias, né, que jejuaram 21 dias para poder me viver. Não. Ele diz, nécios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Ele está dizendo literalmente, nécios e tardios de coração, para crerem no que está escrito na palavra. O que estava impedindo aqueles homens de ver é porque eles não estavam crendo na palavra. A fé na palavra, queridos, manifesta a promessa de Deus na nossa vida. Não é por arrepio. Entendeu? É pela fé na palavra. Quando nós damos fé na palavra, cremos no que está escrito, de acordo com o que está escrito, vai acontecer na nossa vida. Lá está escrito que ele disse que nada te faltará. Lá está escrito que ele é o teu provedor e teu protetor. Lá está escrito que ele cuida de você e que dá saúde e cura. Então ele diz, nécios e tardios para crerem em o que os profetas disseram. Olha o que ele diz no 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Em outras palavras, o que ele está dizendo, porventura não convinha que aquilo que foi escrito e profetizado não acontecesse. Já está escrito e está profetizado que nós só temos aquilo que nós cremos e confessamos. Já está escrito e profetizado que é pela fé que nós agradamos a Deus. Já está escrito e profetizado em Hebreus capítulo 10, que é pela perseverança que nós alcançamos as promessas. Então você não precisa de nenhum profeta dizer para você, eis que te digo, vai acontecer. Não está escrito, pela perseverança você alcança a promessa. Se está escrito, está feito, e eu creio e estou resolvido. Então ele está falando de algo relacionado à vida dele, mas isso é um princípio bíblico que vale para tudo, para nós, querido.
honestos e tardos de coração, para crer naquilo que foi escrito pelos profetas. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E olha o que ele faz, querido. Ele não se manifesta. Olha aqui, Jesus está aqui. Oh, mestre. Não, ele foi, o Jesus ressuscitado, foi para a palavra. E a Bíblia diz no versículo 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, ixi, foi uma pregação completa aqui. Todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Mesmo assim, eles ainda não estavam vendo, né? Porque eles estavam pensando que Jesus ia fazer uma luz, um foco lá de cima, dizer, este é o meu filho amado, que agora está ressuscitado. Oh, eles esperavam uma coisa desse tipo. Mas eles não estavam, seus sentidos estavam embotados por causa da incredulidade, por causa da tristeza, por causa da expectativa pessoal que eles tinham, pensando que Jesus ia ser o Messias político de Israel, que ia destruir os exércitos romanos. E aí Jesus morreu, e aí, que decepção, hein? Então eles ficaram decepcionados, as expectativas deles não estavam sendo cumpridas, eles estavam tristes, e eles não estavam crendo no que estava escrito na palavra. Sabe que às vezes a gente não consegue viver o melhor de Deus em um lugar, porque a gente tem expectativa que não se cumpre conforme o que a gente quer, querido, mas não é conforme o que você quer, é conforme Deus quer, conforme está escrito. Não é como você quer, no tempo que você quer, da forma que você quer, do jeito que você quer. Queridos, isso é um evangelho egoísta, não é assim que funciona. Você tem que parar e dizer, eu quero ver a direção de Deus. Pode ser que seja um ano, pode ser que seja um dia, pode ser que seja 10 anos. Porque Deus não está procurando corredores, Ele está procurando pessoas fiéis. Nós alcançamos as promessas pela perseverança. O que traz bênção, desde criança, desde o departamento infantil a gente aprende. Obediência traz bênção. É pela obediência que a bênção se manifesta, pela perseverança. E aí ele diz mais, começando, expunha-nos todo a respeito, tal. 28, olha o que diz. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante. É claro que eles já sabiam o que ia acontecer, né, Jesus? Mas ele estava, quero mesmo testar esse coração desse povo. Estou indo. Não, vinha cá. Vamos... Ah, sim, finalmente, me convidaram. É claro que Jesus sabia o que ia acontecer. Fez menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram dizendo, fica conosco porque é tarde. E o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Olha só o que diz aqui, versículo 30. E aconteceu que quando eles estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Olha o que aqui diz no 31. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. Por que ele desapareceu? Porque o que tinha que ser feito foi feito, ou seja, ele deixou a última mensagem no ar, selar. Qual foi a última mensagem? Vamos participar da mesa, deixe de besteira, deixe de estar preocupado, deixe de estar decepcionado, as suas expectativas não foram cumpridas, e daí? O que importa é ser fiel ao que Deus diz, é ter comunhão com os irmãos. Que é isso que importa, querido. Tudo vai passar. Eu te garanto que não vai acontecer isso, mas só para você ter uma ideia, se você tivesse um piripaca aí, fosse para o hospital, tivesse mais morre, mas não morre, eu te garanto que tudo que você acha a respeito das pessoas não ia valer mais nada. Oh, que besteira que eu fiz. Eu estou assim preocupado porque eu não concordo com Beltrano, com Cicrano. Que besteira é essa? E eu aqui pronto para morrer, entregar a minha vida para Jesus. Você vai desconsiderar tudo isso. E é o que Jesus fez quando ele saiu. De repente, quando eles participaram do pão, ele desapareceu porque ele queria deixar no ar a mensagem. Que mensagem? Importa é ter comunhão comigo. Importa é participar da mesa. Importa é ter comunhão com os irmãos. É só o que importa, querido. A própria fé só opera sobre a base do amor. É só o que importa. Se há divisão, há confusão, as coisas não funcionam. Se a gente acha, eu não concordo com a Ana, eu também não concordo com o Glaucio, eu também não concordo com a Fabiana, se a gente ficar com esse negócio e na frente deles, meus irmãos, isso não é verdade. Deus conhece tudo, querido, e às vezes é por isso que as coisas dão errado na vida da gente.
Sabe que as coisas dão errado porque a gente não está sendo sincero. A gente age como se nós fizéssemos parte de um grande clube gospel. Mas isso aqui não é um clube gospel, isso aqui não é um negócio, isso aqui não é um comércio, isso aqui é o reino de Deus, querido. Jesus é o Senhor da nossa vida. Jesus conhece o meu coração, conhece o seu coração. E Ele sabe se a gente está sendo sincero com Ele ou não. E Ele vai dar o pagamento conforme o nosso coração. É isso que importa. E ele deixou a mensagem, foi embora, desapareceu. Aí eles ficaram tão envergonhados, né? Eles ficaram tão envergonhados que o último versículo 32 diz assim: disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Eles não disseram, não estava ardendo no nosso coração quando a gente percebeu que ele parecia Jesus, não? Não disseram isso. Não estava ardendo no nosso coração quando a gente tinha uns arrepios quando na presença dele? Não disseram isso não. Sabe o que ardia o coração deles? Eles ficaram envergonhados, é que a palavra estava sendo exposta. E eles não conseguiram ver Jesus na palavra. Querido, que isso nunca aconteça conosco. Nós temos um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, não só na nossa casa, mas quando estamos ouvindo e recebendo as Escrituras Santas, a palavra de Deus. Que ninguém passe desapercebido, porque no dia que nós nos encontrarmos com Jesus, Ele vai dizer para você, vai dizer: Jesus, onde é que tu estava naquela minha tribulação? Olha, eu tenho 100% de certeza do que eu vou dizer agora. Quando você pergunta, onde é que tu estava quando eu estava naquele hospital? Onde é que tu estava quando eu estava naquele... Eu orava todo dia, chorava, derramava lágrima, e Ele já dizer para você: eu estava com você todas as vezes que você abria a Bíblia e via o que estava escrito. Toda vez que você ouvia uma pregação, toda vez que você vinha para o culto, eu estava contigo. A gente tem que parar com essa história de pensar segundo os homens, que quando estamos aqui reunidos, nós estamos aqui para ouvir uma boa palestra a respeito da palavra com o pastor Sérgio. Nada disso, querido, nós não estamos aqui para isso não. Nós estamos aqui para ouvir a santa palavra de Deus. E Jesus, o nosso pastor, Ele tem cuidado da nossa vida. Ele sabe o que está no seu coração. Você pode ter certeza, se o seu coração estiver correto diante de Deus, é impossível que a plenitude da promessa de Deus não se manifeste na sua vida. É impossível. Sabe, hoje eu nem falei para a Fabiana, mas hoje eu encontrei um escrito lá em casa. E eu disse: eu não acredito que eu tenho isso aqui. Estava lá: profecia dada por irmão fulano de tal no Jardim Paulistano em 2005. E na profecia dizia assim: as meninas já eram nascidas. E a gente não tinha nem tido a direção, o pastor Bud não tinha convidado a gente para vir para o Mato Grosso, não, ainda não. Estava lá. E essa irmã dizia que a gente ia para um lugar, mas o que eu achei mais impressionante é que a minha irmã disse o seguinte: as suas filhas, não se preocupe com o estudo dela, eu já preparei. E todos sabem que as duas meninas ficaram com uma bolsa de 100% na Unicentos do Mar. Agora, por que eu estou dizendo isso? É como testemunho. Jesus é o nosso pastor, Ele cuida de nós, querido. Será que Jesus só me ama e Fabiana? Ama todo mundo. O que ele está preocupado é: eis que estou à porta e bato. Pá, pá, pá. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e ceiarei com ele. Não é só entrar, ele vai ceiar com você. Significa que toda a mesa da provisão está disponível para você, querido. Não existe diferença de se é branco, se é preto, se é magro, se é gordo, se é alto, se é baixo, se é daqui, se é do Nordeste. O que existe é um coração correto diante de Deus. E quando ele fala pelas suas escrituras, que você não seja como esses discípulos de Emaús, mas a gente ardia o coração. Querido, dê uma resposta ao Senhor. O Senhor está dizendo hoje, está batendo na porta do seu coração: abra a porta e decida de uma vez por todas obedecer tudo que Jesus tem falado para você. Tudo que o Espírito tem falado. Tudo. Você obedece e a provisão vem. Você obedece, foi dito aqui, né, sobre o rema. A irmã disse, o irmão disse: dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, a provisão vem. Amém? Quando você dá o primeiro passo, a provisão vem. Então a mesa é muito mais do que
um momento de comunhão, assim, de bater papo. E é por isso que nós participamos da ceia. E é por isso que Jesus tinha esse desejo. Ele, antes da última ceia, da última ceia que ele fez com os discípulos, ele disse lá em Lucas 15, 22, do 15 ao 20, e disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Ele está falando aqui das bodas do Cordeiro, que vai acontecer logo depois do arrebatamento. Está para acontecer a qualquer momento, não fica preparado. Ele disse, e tomando o cálice, 17, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Reparti entre vós, está vendo como é que era? Então dava um pão para um, outro dava um pedaço para cada um, que é para todo mundo ser participante. Reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. 19, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. 20, semelhantemente depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Queridos, quando participamos da mesa do Senhor, nós estamos cumprindo não só o que Ele mandou a gente fazer, mas nós estamos cumprindo o ritual da aliança. E queridos, as alianças eram feitas para ser comungada entre as duas partes. O que era de um passava para o outro. O mau exemplo mais próximo que a gente tem de uma aliança de sangue é o casamento. Então, o marido e a esposa têm o que? Essa aliança. Que significa que nós temos uma aliança de sangue. O que é meu é dela e o que é dela é meu. Não existe isso. Eu tenho o meu dinheiro e ela tem o dinheiro dela. É tudo nosso. As coisas lá de casa é de todos dois. Claro que tem coisas particulares a minha roupa, porque só quem vai vestir a minha roupa sou eu mesmo. Mas por quê? Porque isso tem a ver com aliança. E isso é uma revelação profunda para nós. O que é de Deus é nosso. Por isso que Paulo diz lá em Coríntios que todas as coisas são vossas. Quando há aquela, veja, mais uma vez, divisão. Quando há uma divisão, alguém dizia, eu gosto mais da pregação de Glaucio. Não, eu gosto mais da pregação de Fabiana. Não, eu gosto mais da pregação do pastor Sérgio. Aí Paulo chegou e disse: mas quem é você? Quem é Sérgio? Quem é Fabiana? Quem é Glaucio? Todos eles são de Cristo, porque tudo é vosso. Que besteira é essa? De estar escolhendo ministro, escolhendo pastor, escolhendo placa de igreja. Isso é uma tolice, querido. Nós somos de Cristo. Nós somos do Senhor. E aí nesse versículo Paulo diz: tudo é de vocês. Seja Cristo, seja o presente, seja o povo. Tudo é de vocês, querido. Tudo é nosso. Por que ele disse isso? Porque a aliança garante que tudo que é de Deus é nosso. E Deus é o Senhor do universo. Ele é o dono do ouro, da prata. Ele é o dono de tudo que existe. A gente tem que sair desse nível de galinha, de estar olhando para baixo. A gente tem que olhar como Deus vê. Deus vê você como sacerdote. Deus vê você como rei e sacerdote, como geração santa, como povo de propriedade exclusiva dele. É assim que ele te vê. É assim que nós devemos nos ver. Não para orgulho nosso, mas uma realidade, uma revelação de que nada vai nos faltar. Porque o Senhor é o Senhor da obra. O Senhor é o Senhor da sua igreja. Ele tem compromisso com a sua obra. Não é compromisso com placa de igreja, nem com pessoas, nem com plano pessoal. Ele tem compromisso com a sua obra. Se nós nos alinhamos ao que Ele tem a dizer, se nós nos alinhamos à sua palavra, se nós nos alinhamos à sua obra, é impossível que as coisas não aconteçam. Sabia disso? Quando nós alinhamos o nosso coração, sabe de uma coisa? Eu vou deixar essas coisas aí. Vou deixar esse projeto pessoal. Vou deixar essa besteira desse meu orgulho. Eu vou fazer o que Deus tem mandado. E aí as coisas começam a fluir. Porque a prosperidade, a provisão e o cuidado e a cura está na obediência à palavra de Deus. É porque a gente tem essa mania de tentar usar a nossa fé e a nossa consagração para cumprir algo quando a gente tem coisa errada que está debaixo do tapete. Vamos orar, vamos declarar, porque vai acontecer assim. Querido, se tem coisa que precisa ser consertada, tem que ser consertado.
Tira a coisa debaixo do tapete, expõe diante da unção de Deus, Deus vai tratar, vai cuidar. Deus não quer o teu mal, Ele quer o teu bem, mas a gente não pode teimar de fazer as coisas conforme o que a gente acha e não conforme o que Deus diz. Existem princípios bíblicos que devem ser obedecidos para que as coisas funcionem. Amém? Vocês estão entendendo? Porque tudo pelo coração. Por isso que a experiência da mesa é tão importante. Por isso que é importante ter comunhão com os irmãos. Botar numa mesa, vamos almoçar junto. Porque quando a gente se senta, a gente está se abrindo. Duvido se você tem algo contra alguém, você querer almoçar com essa pessoa. Você não vai querer. E se a pessoa convidar você para almoçar, você vai, ai meu Deus. Por quê? Porque você não quer ter comunhão com a pessoa. E quando estamos numa mesa, querido, é o momento onde a verdadeira comunhão deve ser manifesta. Amém? E se isso é relativo às coisas humanas naturais, você imagina com relação ao Senhor. O Senhor conhece o teu coração. É por isso que Paulo diz, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. Por que come e bebe juízo? Porque está se fazendo que Deus não está vendo, quando Deus está vendo tudo. E está pisando numa coisa santa. E aí, por isso que a Bíblia continua dizendo, porque quando somos disciplinados pelo Senhor, então é Deus que disciplina, não é o diabo. Então dura coisa cair na mão do Deus vivo, é melhor se consertar. Amém? Nem que você vá perder o seu emprego, nem que você vá perder tudo que é de bom. A Bíblia diz claramente, é melhor uma casa que come verdura, onde está em paz, do que num palácio comendo um banquete onde só tem guerra e confusão. Melhor comer um prato de verdura, vai ficar uma delícia. Um prato de alface vai ficar a coisa mais gostosa, vai parecer uma pizza para você. Porque paz, ninguém consegue comprar uma paz que somente Deus pode dar. Amém? Quando falamos sobre mesa, nós lembramos também, vamos finalizar com isso, do que Jesus disse também, relacionado com essa ceia, quando ele disse em Lucas 13, 29, ele fala assim, muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. E o que ele está falando aqui? Da mesa lá no casamento do Cordeiro. E também ele disse, em Mateus capítulo 8, 11, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Mas eu quero finalizar agora com isso. Quantos aqui já ouviram a gente falar sobre o tabernáculo no deserto? E lá no tabernáculo do deserto, assim que entrava no santo lugar, havia uma mesa com os pães da proposição. Na verdade, os especialistas dizem, em hebraico, que a melhor tradução é os pães da face. Por quê? Porque está falando de comunhão. Não traz uma menção para você quando a pessoa se senta numa mesa, tem que olhar para a cara do outro. Você já viu como é ruim você sentar num lugar para comer e a pessoa não olha para você? Tem alguma coisa estranha, não tem? Quando você vai comer num lugar e a pessoa não olha para você. Porque no lugar que eu entendo, e pela minha experiência com o Senhor e com as coisas de Deus, toda vez que eu vi alguém que não olhava para mim é porque estava cheio de demônio. Porque a primeira coisa que um endemoniado faz é não olhar para você. Porque quando ele olha para os seus olhos, ele vai ver Cristo e ele não consegue olhar para Cristo. Porque você vai cheio de fé para ele. E aí ele olha para baixo. Agora é interessante que os pães da proposição, a tradução correta desse termo em hebraico, lechem panim, significa o pão da face. É por isso que há uma tradução correlativa a isso aí que chama os pães da presença. Então, é o pão onde você vê face a face Deus, é o pão onde você vê a presença de Deus. Lembra dos discípulos de Emaús? Na hora do partir do pão, eles viram Jesus. É uma representatividade dos pães da presença. Ou seja, o pão, na hora da ceia, representa a comunhão face a face com Deus. É algo santo. Quando você está comendo e com alguém, você está face a face com aquela pessoa.
Quando você está comendo na presença do Senhor, você está face a face com Ele. E querido, quando você está face a face com o Senhor, é um lugar de adoração, é um lugar de quebrantamento, é um lugar de mudança de vida, é um lugar onde o Senhor vai tratar com você e dizer, faz isso meu filho, faz aquilo, é um lugar onde Deus vai dar a direção, é diante da face do Altíssimo, onde a doença vai embora e a cura se manifesta. Por isso que quando você participa do pão, você é curado, não é só porque Jesus levou sobre si as nossas enfermidades também, mas porque é a presença e a face do Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, que teve contato com Abraão e disse, anda na minha presença e ser santo, porque eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E sabe, quando você faz uma exegese e você analisa essa palavra El Shaddai, você descobre que ela é composta de duas palavras. Uma diz, aquele que tem poder e abundância, e a outra palavra diz, aquele que amamenta e dá do seu seio. E quando você junta os dois, você entende que o El Shaddai não é só o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus Todo-Poderoso que te alimenta, que cuida de você, que é o teu Pai. Na presença do El Shaddai, diante da face do Altíssimo, a doença vai embora, a miséria vai embora, a tristeza vai embora, a depressão vai embora, queridos. Você tem que ter isso bem no nosso coração, bem guardado. Por isso que quando nós participamos da ceia, é um momento de alegria, porque é um momento onde você encontra face a face com El Shaddai. É um momento onde aquilo que Jesus Cristo fez se manifesta na sua vida, se você crê. É um momento onde não há lugar nem para tristeza, nem tristeza, decepção, nem nada, mas também é um lugar de cura. Por isso que Paulo diz, olha, antes de comer, analise o homem a si mesmo. E assim, coma do pão e beba do cálice. Ele não diz, analise o homem a si mesmo e não coma da ceia. Não. Ele diz, analise-se, que é para você, diante de Deus, confessar o seu pecado, decidir de uma vez por todas obedecer o Deus Todo-Poderoso. E aí sim, comer da ceia. Porque Deus não quer que você seja despedido de mãos vazias. Deus quer que seja curado. Deus quer fazer algo na sua vida. E longe da ceia, da comunhão com Deus, você não terá.